De volta, meio-dia, 1 minuto. Jornal Regional, nas eleições 2024. Ética e cidadania no voto. O Jornal Regional segue a tradição de trazer informação de qualidade para que o eleitor tenha acesso às propostas, aos projetos daqueles que pretendem governar os municípios pelos próximos 4 anos. E seguimos com a rodada de entrevistas com candidatos a prefeito das cidades aqui da nossa região. Nesta semana, estamos ouvindo os postulantes de Aparecida e de Cachoeira Paulista. Nesta segunda metade do Jornal Regional, vamos falar de Cachoeira Paulista. Em ordem alfabética, por nome de urna, o segundo candidato dessa nossa rodada é Breno Anaia. As entrevistas têm 15 minutos de duração em um bloco. Breno Anaia tem 30 anos, nasceu em Cachoeira Paulista, é formado em jornalismo e pós-graduado em gestão pública. Aos 18 anos, iniciou a sua vida pública e foi eleito vereador em Cachoeira Paulista, sendo reeleito 4 anos depois. É filiado ao Progressistas, que compõe a coligação Cachoeira Paulista, uma nova história, um novo rumo, junto aos partidos MDB, PL e também o PSB. Candidato, seja bem-vindo. Nosso tempo de 15 minutos começa a partir de agora. Eu começo perguntando o que te motivou a concorrer à prefeitura, se sente preparado para esse desafio. Bom dia, José Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pop. É uma alegria poder estar aqui para falar das nossas propostas, das nossas ideias para o melhor de Cachoeira Paulista. E hoje, José Eduardo, me sinto preparado, com 30 anos de idade, até mesmo pelas experiências políticas que eu tive. Fui eleito vereador com 18 anos, fui reeleito vereador sendo o mais votado da cidade naquela legislatura, fui presidente da Câmara de forma unânime, perdi uma eleição também, aprendi, com as vitórias e com as derrotas, perdi uma eleição em 2020 sendo candidato a vice-prefeito na época do Torrada, e com isso fui trabalhar com uma deputada estadual que se chama Letícia Aguiar, deputada estadual de São José dos Campos. E com ela tive a oportunidade de me formar, fiz a pós-graduação em gestão pública, já era formado em jornalismo, visitei 200 municípios com a deputada, consegui ver bons exemplos lá fora, para que e eu fico me perguntando, por que não Cachoeira ter esses bons exemplos? Turismo, geração de emprego, uma saúde mais humanizada, trazer as tecnologias a favor da cidade. Então tudo isso me motivou. E também os acessos hoje, José Eduardo, que eu tenho em São Paulo, que eu tenho em Brasília, sempre que a deputada ia despachar no Palácio dos Bandeirantes, que ia para Brasília, eu acompanhava ela. Então hoje eu tenho bons acessos e me sinto preparado para que, se Deus quiser, a população me dê a oportunidade no dia 6 de outubro de ser eleito prefeito, na outra semana eu já sei a quem recorrer, as autoridades tanto estaduais e federais, para ajudar o nosso município de Cachoeira Paulista a caminhar para frente e não mais para trás, como tem ocorrido nos últimos anos. O senhor citou a experiência enquanto vereador. Tem algum projeto que o senhor tenha apresentado enquanto vereador que ainda não foi implementado? Ou alguma ideia que o senhor tenha da época que era vereador que pretende executar caso eleito? Sim, tem várias ideias. Uma que eu implantei, que era uma medida simples, que as atuais administração mineira e Dr. Ailton tiraram, que era colocar as fotos dos animais para adoção, tanto no site da prefeitura, na Câmara existe, mas no site da prefeitura, a prefeitura acabou retirando. Um outro projeto que a gente vê importante, que está tramitando, que não competia a mim como vereador, mas fiz diversas indicações, é a questão do plano de carreira dos funcionários da Prefeitura Municipal, a questão também do plano dos funcionários da educação. Então, ideias temos bastante, apresentamos bons projetos de leis lá que se tornaram leis também, que muito me orgulha, a questão da inclusão, a pauta das crianças com transtorno do espectro autista. Eu que fui o autor da lei municipal para a fila prioritária dentro dos supermercados, dos ambientes privados e públicos, terem também, as crianças com transtorno do espectro autista e seus familiares terem a prioridade na fila preferencial. Também fui autor da lei municipal que todo homem, pessoa condenada por agressão à mulher e também por feminicídio, não pode ocupar nem cargo público e nem mandato em Cachoeira Paulista, entre outros projetos que a gente se orgulha, mas eu sei que como legislativo eu sou muito limitado, e como executivo eu tenho a certeza que eu posso fazer mais por Cachoeira Paulista, porque a palavra final vai ser do prefeito, e não como eu era vereador e eram de outros prefeitos que talvez não tinha a mesma visão que eu tinha de cidade. No seu plano de governo, que já está disponível para a população, uma das propostas é
abre aspas, sanar os problemas de dívidas e o orçamento municipal, fecha aspas. O déficit de hoje da prefeitura passa dos 100 milhões de reais. Como é que o senhor pretende fazer esse saneamento, solucionar essa questão da dívida de Cachoeira Paulista? Obrigado pela pergunta, José Eduardo. Isso é muito importante porque Cachoeira Paulista hoje está em torno de 120 milhões de dívidas, só na Santa Casa são 45 milhões de dívidas, e por Cachoeira Paulista hoje ter a intervenção, né, a prefeitura tem a intervenção da Santa Casa, acaba sendo uma dívida solidária, né? A prefeitura também sendo responsável por essa dívida. O que eu quero fazer, José Eduardo, é um mutirão da renegociação. Chamar todas as pessoas que a prefeitura está devendo, ver se algumas pessoas aceitam reparcelar e diminuir essa dívida, até para que a prefeitura tenha condição de pagar mais rápido. E é o que eu tenho falado, José Eduardo. Eu, apesar de novo, hoje eu me sinto preparado para esse desafio devido aos acessos que eu tenho em São Paulo e Brasília. Eu estou no Partido Progressistas, presidente da Caixa Econômica Federal é do meu partido, e nós sabemos que grande parte dessa dívida é de INSS e Fundo de Garantia, que são dívidas vinculadas ao governo federal e à Caixa Econômica Federal. E eu tenho certeza que com a minha experiência, a propriedade hoje que eu tenho para falar de Cachoeira Paulista e da dívida, eu não tenho dúvida, se eu for eleito prefeito, eu consigo convencer o governo federal, que inclusive o presidente, né, o presidente Lula, os deputados vão vir em Cachoeira Paulista, bater na porta dos munícipes para pedir voto em 2026. Então eu creio que a prioridade máxima para eles ajudarem Cachoeira Paulista é ajudar a gente a reparcelar essa dívida, diminuindo já esse buraco que muita gente acha que é sem fim, mas diminuindo essa dívida da cidade. Então é mutirão de renegociação, conversar, diálogo franco com o presidente da Caixa Econômica Federal, que é do meu partido, e buscar com isso e diminuindo as dívidas. E fora isso, José Eduardo, a gente sabe que Cachoeira tem muita dívida, mas tem que ter criatividade também, com parceria público-privada. Então, com o dinheiro da prefeitura, parte desse dinheiro vai ser para realmente pagar dívidas, mas com os acessos aos deputados federais, o ministro do esporte, por exemplo, também é do meu partido. Eu sei que temos recursos para pagar a dívida da cidade, mas não deixar que a cidade fique sem obra e sem os investimentos que precisa. O senhor citou a Santa Casa, questão também ligada à intervenção. O senhor pretende, caso eleito, continuar com a intervenção administrativa? Também já tem conhecimento sobre a situação, os questionamentos do Ministério Público feitos a respeito da situação? Isso, temos, né, o conhecimento de grande parte dos questionamentos, não temos acesso a tudo, porque a prefeitura, infelizmente, falta diálogo franco com a população, de mostrar a real situação da cidade. Eu pego como exemplo a Rádio Pop. Eu acho que dá para contar nos dedos quantas entrevistas o nosso atual prefeito deu, quantas entrevistas o Mineiro e o Dr. Ailton deram aqui para a Rádio Pop. Eu acho que não dá para contar no dedo de uma mão só. Então falta jogar aberto com a população. A gente tem o conhecimento da saúde e da Santa Casa, inclusive isso também foi um dos motivos de trazer como meu candidato a vice, o Dr. Joaquim. O Dr. Joaquim atendeu na linha de frente do Covid na Santa Casa, é um médico humano, um profissional de qualidade, tem bons acessos com seus colegas médicos para a gente trazer mais especialistas para a Cachoeira Paulista. E a Santa Casa é o Dr. Joaquim, que até consegue falar com ainda mais propriedade da área da saúde. Ele enxerga sim potencial na nossa Santa Casa. Lógico, com parcerias público-privadas. Hoje Cachoeira Paulista, a nossa Santa Casa, não atende convênio médico, é tudo via SUS. Hoje nós também temos um centro cirúrgico que está abandonado, mas é um centro cirúrgico que pode ser referência, não para Cachoeira Paulista, mas também, não só para Cachoeira Paulista, mas pode atender o município de Canas, que não tem um centro cirúrgico, pode atender o município de Piquete, que não tem um centro cirúrgico, pode fazer uma parceria com o município de Areias, de Silveiras. Então, pensar uma visão macro. Nós precisamos resolver o problema de Cachoeira Paulista, mas nós podemos também contar com municípios vizinhos que não têm a estrutura de uma Santa Casa que nós temos, para também chamar eles para uma futura parceria. Mas lógico que hoje também já está tramitando uma parceria com o Centro Médico Padre Pio, que é da Canção Nova. Tenho certeza que vai funcionar com qualidade também as áreas que eles estão se propondo a realizar essa parceria com o município, mas nós não podemos também abandonar a Santa Casa. Nós temos que repensar. A intervenção não foi o melhor caminho a ser adotado, inclusive foi feita pelo atual prefeito, Dr. Ailton Vieira. Foi um erro
ter feito isso lá em 1997. Mas nós temos que assumir a prefeitura, ver como que está essa intervenção, mas jamais deixar uma Santa Casa de Cachoeira Paulista fechar. Até porque tem famílias e funcionários por lá. Então o senhor pretende finalizar a intervenção caso eleito? Eu pretendo entrar, conversar com o Ministério Público, ter um diálogo aberto também com a promotora, com a própria Canção Nova, né, que hoje está lá com o Centro Médico, e ver o que a gente pode somar. Hoje eu não posso falar que eu vou acabar com a intervenção sem entrar, mas assim, o futuro, a Santa Casa tem que começar a caminhar com as próprias pernas, não pode ficar 100% dependente de uma prefeitura municipal. Fechando o tema da saúde, no plano de governo, o senhor também fala sobre acabar com as filas na cidade, longa fila de espera para médico especialista, exame ou cirurgia. Sim. O senhor acha que tem como zerar a fila e qual que é o caminho e o recurso para isso? Zerar a fila, José Eduardo, eu ia estar sendo hipócrita, mentindo, e mesmo que eu zerasse a fila, os próprios ouvintes talvez não iam acreditar na minha palavra, mas eu tenho certeza que dá pra gente diminuir muito essa fila. Fazendo como, José Eduardo? Hoje eu tenho mais de 7 deputados parceiros. Deputado estadual Letícia Guiar, deputado federal Maurício Neves, deputado federal Márcio Alvino, deputado estadual Caio França, temos um deputado federal que é o Daniel José, temos deputado estadual que é o Marco Damásio. Então são deputados que têm as emendas parlamentares para encaminhar para a Cachoeira Paulista. E qual que é a minha ideia, José Eduardo? Não dá para zerar a fila, porque a fila é contínua, mas é o mutirão integral. Falta inteligência e falta gestão em nossa cidade na área da saúde. E o que é o mutirão integral, José Eduardo? Nós vamos fazer o exame. Do exame, uma porcentagem vai precisar fazer uma cirurgia. Então, o mutirão integral é o quê? Nós vamos pegar e fazer um combo. Eu vou contratar o médico para fazer a consulta, eu já vou contratar uma porcentagem para realizar os exames e já vou preparar uma porcentagem para fazer a cirurgia. E com isso não vai ter o perigo de fazer essa hipocrisia que está sendo feita na saúde de Cachoeira Paulista. Faz 1000 ultrassons, mas tem mais 500 pessoas precisando de uma cirurgia. Aí a cirurgia sai só depois de 2 anos. Então não, se eu sei que eu vou fazer o exame, eu já tenho que ter consciência que alguma parcela dessas pessoas vão precisar da cirurgia. Então é por isso que nós vamos fazer um mutirão integral com o apoio desses deputados que estão apoiando o nosso plano de governo e têm conhecimento dessas nossas ideias e projetos. O senhor tem estimativa de valor de quanto ficaria para fazer esse mutirão? Em torno de R$1 milhão. Agora, meio-dia mais 14 minutos, a gente tem também participação dos nossos ouvintes. A voz do ouvinte. Alô? No Jornal Regional. Candidato André Batista, morador da Margem Esquerda, pergunta se o senhor tem planejamento pensando no primeiro emprego para os jovens que terminam o ensino médio e não possuem experiência, que dificulta a inserção no mercado de trabalho. Sem dúvida, José Eduardo, agradeço até a pergunta do André, da Margem Esquerda, conheço o André, um abraço para ele, para sua família. E André, a juventude é um tema que eu, como candidato a prefeito e sendo jovem, é uma responsabilidade redobrada, né? Sou jovem, sei que muitas pessoas, pais e mães que estão nos ouvindo, sabem que os filhos estão tendo que ir para fora de Cachoeira Paulista para ter, muitas vezes, a oportunidade de seu primeiro emprego. No nosso plano de governo, já temos aí a ideia do primeira oportunidade, que é o quê? Nada mais é que o jovem aprendiz. Eu já fui jovem aprendiz, então é a prefeitura empregar dos 16 aos 18 anos alguns jovens para trabalhar nos departamentos públicos da prefeitura durante meio período e ali já conseguir seu meio salário, a sua primeira oportunidade até de criar responsabilidades. E buscar ampliar isso também, José Eduardo, com o comércio também ser um parceiro da prefeitura, a prefeitura buscar uma lei de incentivos para incentivar também o comerciante a contratar esses jovens. E também temos outras oportunidades para a juventude, como curso pré-vestibular gratuito, como curso preparatório para concurso público. Nós sabemos que nossa região, e até mesmo o próprio governo do estado e o governo federal, tem feito muitos concursos aí nos últimos anos. Então, às vezes, o jovem tendo a oportunidade de fazer esse curso, tem a oportunidade de ser um funcionário público, de ter a sua carreira dentro do serviço público, também dá a oportunidade da Bolsa Estudantil, que foi cortada lá no passado, lá em torno de 1997, 98, acabou com as bolsas dos estudantes, e hoje nós temos uma faculdade em Cachoeira Paulista, que é a Faculdade Canção Nova, e outras faculdades parceiras em torno da nossa cidade, que também pode dar oportunidade da Bolsa Estudantil para esses estudantes com o apoio da Prefeitura. Então nós temos boas propostas para a juventude, é algo que eu vou tratar também
como prioridade, porque eu sei o quanto é triste muitas mães parando eu na rua e falando: Breno, meu filho vem para votar em você, mas hoje ele está fora de Cachoeira Paulista porque aqui ele não teve a oportunidade de emprego. Caminhando para o finalzinho, ainda dá tempo de perguntar a dúvida da Cláudia Valim, se o senhor tem algum plano para a antiga creche do Jardim Trabalhista. Temos um plano para a antiga creche. A creche nós vamos ter que fazer um mapeamento para ver o terreno, se o terreno realmente está apto ou não a receber novas construções. Mas se não der para a creche ser feita lá, tem que ser realizado em outro lugar. Eu fico triste da atual administração, José Eduardo, e munícipes, falar que está inaugurando agora, na véspera da eleição, uma creche numa escola que era a José Basso Soares. Infelizmente, a administração pública de Cachoeira Paulista merece respeito. E é isso que eu quero fazer como prefeito, população. Acabar com a maquiagem da cidade. Porque o prefeito não pode pensar que é só pegar uma escola que não está sendo utilizada, pintar o Mickey e a Minnie na parede e achar que lá é creche. Não pode ser assim. Então, o bairro mais populoso da cidade, que é o Jardim Trabalhista, merece uma creche, mas merece uma creche no padrão para as crianças, porque às vezes não, se a gente for nessa escola, pode ter certeza que o vaso sanitário não dá muitas vezes para a criança fazer a sua urina, as suas necessidades ali, e às vezes não tem nenhum chuveiro adequado para as crianças tomarem um banho naquele espaço. Últimos instantes para as considerações finais do senhor. Então, quero agradecer, José Eduardo, e só finalizar também para a juventude, vamos pegar firme num polo industrial que futuramente será na área do INPE. Isso vai estar na minha página das redes sociais, Breno Anaia, agora, logo após a nossa entrevista. E José Eduardo, toda a equipe aqui da Rádio Pop, eu quero agradecer por esse espaço. Queria muito que Cachoeira tivesse um debate em redes sérias como a Rádio Pop. E população de Cachoeira Paulista, chegou a hora de acreditar no novo, e o novo com experiência. Breno Anaia 11, conto com o seu voto e com o apoio de cada um de vocês. Obrigado e Deus abençoe a todos. Agora, 12h, 18 minutos, a gente segue com a nossa rodada de entrevistas com candidatos de Cachoeira Paulista. Ao longo desta semana você fica bem informado aqui no Jornal Regional. Obrigado também a todos que participaram.